Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores bilhetes, as melhores chips e também as melhores múltiplas, para que vocês possam estar fazendo aí um dinheirinho que é que todo mundo gosta, né? E hoje, gente, vamos estar aí analisando os jogos do dia 28/4/2022, onde vamos estar fazendo a análise completa das semifinais da UEFA Europa League e também das semifinais da UEFA Europa Conference League, exatamente, focado somente nessas duas competições que são as competições mais importantes do dia de hoje. Então vamos começar aí analisando a UEFA Europa League, onde teremos RB Leipzig contra Rangers. De cara, a gente já vê que a casa de apostas Revalo está colocando o RB Leipzig como grande favorito do jogo, pagando uma odd de 1,30 e pagando uma odd de 11 para os Rangers. Vamos começar a ir analisando aí pelo RB Leipzig. O RB Leipzig, dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Perdeu de 2-1 para o Union Berlin, ganhou de 2-1, né, do Union Berlin, ganhou de 1-0 do Bayer Leverkusen, ganhou de 2-0 do Atalanta, ganhou de 3-0 do Hoffenheim, empatou em 1-1 com o Atalanta, ganhou de 4-1 do Borussia Dortmund, empatou em 0-0 contra o Frankfurt. Ou seja, o RB Leipzig, ele vem numa fase muito boa, tá? Ele vem numa fase muito boa. Mas antes que eu esqueça, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Melhores jogadores da equipe. Temos o Nkunku com uma pontuação no SofaScore de 7,55. Willy Orban com uma pontuação de 7,50 e o Angelinho com uma pontuação de 7,10. As estatísticas do time na UEFA Europa League, tá? Das 4 partidas que o RB Leipzig fez na UEFA Europa League, fez 8 gols e sofreu 4 gols. Ou seja, sofreu 1 gol por jogo e marcou 2 gols por jogo, tá? Beleza, vamos olhar aqui o que é importante pra gente. Total de finalizações por jogo, a média são de 15 finalizações por jogo, tá? Escanteios por jogo, a média de 4,5, ou seja, menos de 5. No caso, vamos botar 5 aí, que fica cravadinho, não é uma quantidade alta. Ou seja, o RB Leipzig não é um time para se apostar em escanteios. Se for apostar, tem que apostar em under. Em over não tem como. Beleza. Vamos aí agora estar analisando os Rangers. Os Rangers, das últimas 5 partidas, perdeu uma e ganhou 4 seguidas. Ganhou de 3-1 do Montreal. Ganhou de 2-1 do Celtic, que é difícil demais. Ainda jogando na casa do Chelsea, que é muito difícil. Ganhou do Sporting Braga de 3-1. Ganhou de 4-0 do Mirren, de Santo Mirren. Perdeu de 1-0 do Sporting Braga. Perdeu de 2-1 do Celtic. Ganhou de 2-1 do Dundee. Beleza. Vamos só estar aqui analisando. Beleza. No resumão, o Rangers vem de 4 vitórias seguidas, porém sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 10 jogos do Rangers, em 8 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 8 jogos do Rangers, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos aí do RB Leipzig, em 4 o RB Leipzig foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos do RB Leipzig, em 5 foram menos que 4,5 cartões, ou seja, já temos aí uma boa probabilidade. Qual é a probabilidade? Over 1,5 e menos de 5 cartões de jogo, entendeu? Dos 5 jogos aí do RB Leipzig, em 5 foram menos que 10,5 escanteios, ou seja, under também, como a gente já tinha informado ontem. E dos últimos 7 jogos aí do Rangers, em 5 foram menos que 10,5 escanteios. Ou seja, qual é a probabilidade, gente? Over 1,5 gol, under 6 cartões, para ficar tranquilo, e também under 12 escanteios. Essa seria as probabilidades, essa seria o tipo de aposta que eu entraria, tá? E para ganhar a partida, RB Leipzig, tá? Mesmo que a fase do Rangers seja muito boa, a fase do RB Leipzig também é muito boa. E jogando em casa, o RB Leipzig vai partir para cima, tá? Se for para apostar em vitória, vitória do RB Leipzig. Se for para ir mais safe,
over 1.5. Vamos estar aí analisando agora o West Ham contra Frankfurt, onde a casa de apostas 1xBet está pagando uma odd de 1.95 a favor do West Ham e está pagando uma odd de 4,20 para o Frankfurt. Vamos estar analisando aí o West Ham. O West Ham, dos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1, ou seja, a fase não é boa. Perdeu de 1-0 para o Chelsea, empatou em 1-1 com o Burnley, ganhou de 3-0 do Lyon, perdeu de 2-0 para o Brentford, empatou em 1-1 com o Lyon. Vamos ver agora o Frankfurt. O Frankfurt também não está numa fase boa, dos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. É a mesma coisa aí que o time adversário, empatou em 2-2 com o Hoffenheim, ganhou de 2-0, perdeu, né, no caso, de 2-0 do Union Berlim, ganhou de 3-2 do Barcelona, ganhou de 2-1, perdeu de 2-1 para o Freiburg, empatou em 1 com o Barcelona. Ou seja, são dois times que a fase está muito igual. Vamos ver aqui como é que as equipes estão no campeonato. Primeiro, os melhores jogadores daí do West Ham. Temos o Declan Rice, o Craig Dawson e Issa Chopo. Beleza? Só esqueci aqui. Estatísticas do West Ham na UEFA Europa League. De 10 jogos que o West Ham disputou, fez 17 gols e sofreu apenas 5. Ou seja, está com um saldo positivo de 12 gols, tá? Vamos ver aqui também. Finalizações por jogo é muito baixa, é menos de 13 finalizações por jogo. Escanteios por jogo tem uma média de 5.6, a gente arredonda para 6. É basicamente isso. Vamos ver aí agora o Frankfurt. O Frankfurt, os melhores jogadores seria o Philipp Kostic, o Almami Touré e o Daichi Kamada. E as estatísticas do Frankfurt na UEFA Europa League. Das 10 partidas que o Frankfurt disputou, fez 17 gols, sofreu 11 gols, ou seja, é um time que toma muito gol mesmo, está com saldo positivo apenas de 6. Escanteios por jogo é basicamente a mesma média aí, tá? Do outro time, 5.5. E deixa eu dar uma olhadinha. Escanteios por jogo. Finalizações por jogo, 12.9. West Ham e Frankfurt. A fase dos times é igual. Então o que a gente vai colocar? Over 1.5 para ficar tranquilo. É uma semifinal, tem que acontecer gols. O West Ham tem que se impor, tá jogando em casa, então a probabilidade de gols é muito grande. Over 1.5 para ficar tranquilo. Agora vamos estar aí analisando as semifinais da UEFA Europa Conference League. E o primeiro jogo que iremos aí analisar é o Feyenoord, eu não consigo falar esse nome, é Feyenoord, sempre falei assim, e Olympique de Marseille, onde aí a Bet365 está pagando uma odd de 2.15 para o Feyenoord e uma odd de 3.20 para o Olympique de Marseille. Me surpreendeu. Vamos ver? O Feyenoord, dos últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou 1. Ganhou de 2-1 do Utrecht, ganhou de 3-1 do Slavia Praha, ganhou de 4-1 do Heracles Almelo, empatou em 3-3 contra o Slavia Praha e ganhou de 2-0 do Willem e Tilburg. Fase boa. Vamos ver aí, só para não esquecer logo, os melhores jogadores, onde temos o Luiz Sinisterra com uma pontuação de 7.58. Temos o Cyril Dessers e o Reis Nelson. Só nome difícil, Jesus. Antes que eu esqueça também, foi mal, galera, antes que eu esqueça também, para não ficar voltando aqui toda hora, as estatísticas dos 10 jogos
que o Feyenoord fez aí na Europa Conference League. Ele fez 25 gols, uma máquina de fazer gols, sofreu 13 gols, ficou aí com um saldo positivo de 12 gols, ok? Finalizações por jogo é muita finalização, uma média de 15 finalizações por jogo. Escanteios por jogo é uma média de 5.2. E é basicamente isso. O Feyenoord gosta de meter gol, hein? Jesus! Vamos ver agora o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, dos últimos 10 jogos, ela ganhou 9 e perdeu apenas 1. Não dá nem pra falar da fase, né? Fase maravilhosa. Ganhou de 1 a 0 do Stade de Reims, ganhou de 3 a 2 do Nantes, perdeu de 2 a 1 para o Paris Saint-Germain, mas é normal. Ganhou de 1 a 0 do Paoca, ganhou de 2 a 0 do Montpellier, ganhou de 2 a 1 do Paoca de novo, ganhou de 4 a 2 do Saint-Étienne e por aí vai. É muita vitória, gente. Tá. Os melhores jogadores aí do Olympique de Marseille, antes que eu esqueça. Temos o Payet, temos também o Milik e o Valentin Rongier. Vamos ver aqui também como é que eles estão na Europa Conference League. As estatísticas. Das 6 partidas que o Olympique de Marseille jogou, fez 13 gols e sofreu 4. Ou seja, está aí com um saldo positivo de 9 gols, tá? A média ficou em 2.2 gols por jogo, que é uma média muito boa. Finalizações por jogo ficou com uma média de 13.3. Escanteios por jogo, uma média de 5.8. Vamos ver agora aí o resumão. Resumão, o Feyenoord vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder, porém sofreu gol nos últimos 4 jogos. Dos últimos 10 jogos do Feyenoord, em 9 foram mais que 2.5 gols. Dos últimos 10 jogos do Feyenoord, em 9 foram ambas marcam. Dos últimos 8 jogos do Feyenoord, em 7 ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 10 jogos do Feyenoord, em 9 foram menos que 5 cartões. Dos últimos 5 jogos do Feyenoord, em 4 foram menos que 10.5 escanteios. E dos últimos 5 jogos aí do Olympique de Marseille, em 4 foram menos que 10.5 escanteios. Tá, beleza. As equipes nunca se enfrentaram na Europa Conference League. Então, gente, o que a gente pode colocar? São dois times que gostam de fazer gol, tá? A fase do Feyenoord é muito boa, ainda mais jogando em casa. Porém, a fase do Olympique de Marseille também tá uma fase muito boa. Então, o que a gente pode colocar aí para ficar tranquilo? Tranquilo. Para quem quiser ir de ser fisado, o over 1.5 tá muito bom. Porém, eu acho que vai estar muito baixo, tá? Então, para ficar de boas, um over 2.5, tá? Over 2.5, jogo aí com ambas as equipes que estão vindo em excelente fase. Jogo que promete muitos gols. O Feyenoord vai querer fazer gols. O Olympique de Marseille também não vai querer ficar atrás. Vai partir para cima. Então, um over 2.5 é para ficar suave. Vamos estar aí analisando o Leicester contra a Roma. A casa de apostas 1xBet está colocando o Leicester como favorito, pagando uma odd de 2.20. E está colocando a Roma como não tão favorito assim, com uma odd de 3.25. Vamos estar aí analisando primeiro o Leicester. O Leicester, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 1 e empatou 2. Empatou em 0 a 0 com Aston Villa, empatou em 1 com Everton, perdeu de 2 a 1 para Newcastle, ganhou de 2 a 1 do Eindhoven, acho que é isso. Ganhou de 2 a 1 do Crystal Palace. Já a Roma dos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Perdeu de 3 a 1 para a Inter, empatou em 1 a 1 com a Napoli, ganhou de 4 a 0 do Bodo Glimt, que não é fácil. Ganhou de 2 a 1 do Salernitana, que é muito fácil. Perdeu de 2 a 1 para o Bodo Glimt. Ganhou de 1 a 0 da Sampdoria. Perdão, esqueci. De novo. Mas tá tranquilo. Os melhores jogadores do Leicester é o Fofana, né? O Desbury Hall e o James Maddison. Opa. E as estatísticas. O Leicester, na UEFA Europa Conference League, das 6 partidas que ele fez 12 gols e sofreu 5. Ou seja, tá aí com um saldo de 7 positivo. Gols por jogo é exatamente 2.
cravadinho, 2 gols por jogo. Finalizações são uma média de 12,8. Escanteios por jogo é uma média alta de 6 escanteios por jogo. Vamos ver agora a Roma aí. A Roma, os melhores jogadores da Roma é o Lorenzo Pellegrini, Niccolò Zaniolo e Stefano Charoli. Beleza, vamos ver aqui o resumão. O Leicester já vem de 3 jogos sem vitórias. Dos últimos 5 jogos da Roma, em 4 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos de cada equipe, em 4 foram ambas marcas. Dos últimos 8 jogos do Leicester, em 6 foram menos que 5 cartões. E dos últimos 10 jogos da Roma, em 9 foram menos que 10,5 escanteios. Gente, para essa partida aqui em especial, ambas marcam tranquilo, tá? Ambas marcam tranquilo. São ambos os times que estão basicamente na mesma fase, tem basicamente os mesmos resultados. E o ambas marcam vem muito forte. Então, ambas marcam para ficar tranquilo. Tá. Só tem mais um jogo que eu quero analisar, que eu decidi aqui agora, que eu acabei de lembrar, que é o jogo da Universidade Católica contra o Flamengo, tá? O Flamengo atualmente é o primeiro do seu grupo, com 2 vitórias. E a Universidade Católica está em terceiro, com apenas uma vitória e uma derrota. Eu vou direto aqui no resumão, porque a Universidade Católica ela já vem de 10 jogos seguidos sofrendo gols. A Universidade Católica, dos últimos 5 jogos, em 4 foram menos de 3 gols. Ou seja, o Flamengo também, tá? Mas é por isso mesmo que eu quis analisar esse jogo, porque o Flamengo hoje ele é favorito para esse jogo. Mesmo jogando fora de casa, jogando lá na casa da Universidade Católica, perdão, gente, a demora. O Flamengo é super favorito. A Universidade Católica toma gol todo jogo. E todo mundo sabe que o time do Flamengo é um time muito forte. Tá pagando uma odd de 1,65. Acho que vale a pena dar uma arriscada no Flamengo, hein? O que vocês acham? Mas é basicamente isso, rapaziada. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like. Beleza? Vou estar deixando o bilhete pronto aí no canal, como eu sempre deixo no final do vídeo. E preste atenção no cash out, porque as nossas apostas às vezes só não bate por uma, não bate por muito pouco. Então eu tenho certeza que o cash out ele tá vindo muito forte, tá? Então, valeu, falou, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.